Bom, eu queria apresentar, a gente está super orgulhosa, super feliz, porque eu acho que teve um movimento um pouquinho diferente do José e da Daniele. É, eles quiseram participar, eles quiseram conversar. A gente convida as pessoas, e aí as pessoas conversam com a gente, aceitam os nossos convites, e o José e a Daniela, eles ficaram entusiasmados com a conversa. Eles são eles trabalham na mesma escola da Évila, e a Évila falou do nosso grupo, tudo. Então, assim, a gente está muito feliz porque eles quiseram contar para a gente as experiências deles. Eu vou apresentar os dois, a Daniele dos Santos. Eu vou ler aqui porque é bastante coisa, tá? Ela é graduada em licenciatura em matemática e mestre em matemática aplicada pela USP. A matemática aplicada já me dá até um friozinho, assim que eu não sei muito bem o que que é, mas acho que deve ser difícil, mas vamos lá. Ela ministra aulas de álgebra e geometria para os anos finais do ensino fundamental e coordena a equipe de matemática do mesmo colégio. Ministra aulas também de itinerário formativo flexível no ensino médio e tem experiência na área de matemática, com ênfase em educação, atuando inclusive no ensino superior. Eu conto outra coisa também, Fê? A gente acabou de descobrir que ela é cervejeira. Essa é a Ela tem... melhor parte. Se a gente tivesse ao vivo, a gente falava que toda a plateia ia ganhar uma garrafa, mas é online, então a gente não Fazer precisa uma falar isso. degustação, né? E a Daniele, além de ser colega de trabalho da Évila, é super colega de trabalho do José Fernando, que a gente também conhece como Zé. E ele é coordenador da equipe olímpica do reforço escolar e das frentes de educação financeira do colégio que eles trabalham. Formado em matemática e pedagogia, e parabéns. Há 5 anos desenvolve adaptações de avaliações e desenvolvimento de materiais didáticos, focando em ensino que alia o alto desempenho à inclusão. Olha que demais. E a gente também descobriu que ele, apesar de não dar mais aula para o sexto ano, ele ama as viagens do sexto ano, ele sempre é convidado e sempre vai viajar com o pessoal do sexto ano. E, bom, então sejam bem-vindos. Eles vão falar de um tema super legal, que é adaptar para incluir caminhos possíveis na matemática do ensino fundamental 2. Então sejam bem-vindos. E Obrigada. vocês, pessoal, vocês já conhecem, Obrigado. abram os microfones. Sempre que precisar, façam as perguntas, tá bom? Porque hoje é uma conversa. Quanto mais a gente conversa, melhor a conversa. Tá bom? Podem começar. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Vai ter os slides Já vou para colocar poder aqui já. acompanhar? Bom, eu quero começar a nossa conversa aí no primeiro slide fazendo uma pergunta para todos vocês que estão aqui presentes com a gente essa noite. Eu queria saber de vocês, assim, bem brevemente, o que vocês sentem quando vocês ouvem falar sobre matemática. Eu trabalhei muito com matemática porque eu trabalhei muito com gestão de negócios. Mas, se você me perguntar o que eu sinto pânico de matemática. Porque, assim, eu sempre usei muita matemática, mas com Excel. Então, assim, Uhum. muitas fórmulas em Excel. Mas, assim, eu tenho pânico de matemática. Mas sempre fui boa aluna em matemática. É quase o que o pessoal fala que é na força do ódio, né? Mais alguém? Eu me sinto desafiada, A Daniele. Cíntia colocou aqui pavor. Que mais? Eu me sinto desmemoriada. Eu gostava muito de matemática, mas hoje eu confesso que eu estou fora de forma.
É interessante quando fala na Bom, matemática, se eu for indo um pouco pensar, nessa linha, tá né? me ouvindo, gente? Esses sentimentos que surgem, eu acho que é importante que a gente comece a nossa conversa de hoje considerando esses atributos que vocês colocaram. A Cláudia colocou aqui desafiada, coloca como a matemática sendo um desafio. A matemática, ela é uma linguagem universal. E por ser universal, a gente, pelo menos nós, professores de matemática, acreditamos que ela deveria ser uma disciplina de inclusão, né? Exatamente porque ela é universal. E o que a gente vê na prática é exatamente o contrário. A gente vê a matemática como sendo um instrumento de exclusão, né? Às vezes até colocada como um filtro intelectual dentro da nossa sociedade, causando esse sentimento de aversão, esse sentimento de ansiedade, de medo, de pavor. E isso é uma coisa que a gente já traz há muito tempo, né? Segunda-feira nós tivemos aplicação de avaliação de matemática no colégio e toda vez que tem aplicação de matemática a gente vê criança passando mal, criança chorando, sai chorando da prova, né? E, e a gente tem o desafio de tentar desmistificar um pouco isso e mostrar que tem um outro lado da matemática, e isso cabe muito a nós também, né? Tem uma questão social, por muitas vezes eu vejo pai e mãe falando assim, eu sempre fui mal em matemática, meu marido sempre foi mal em matemática, então o Juninho vai ter que ir mal em matemática também. Parece que é uma coisa assim, está sacramentado que todos iremos mal em matemática. Quando na verdade deveria ser o contrário, né? Eu entendo que, eu fui mal em matemática, meu marido foi mal em matemática, mas o que a gente pode fazer para o Juninho não ir mal em matemática, para ele gostar de matemática? Devia ser o contrário. Mas isso é uma questão social, que a gente vem perdurando aí na nossa sociedade há muito tempo, e eu entendo que vai ser algo bastante difícil da gente mudar isso, né? Mas a ideia aqui é trazer esses sentimentos que são aversos para a conversa nossa da inclusão, né? Então, passando aí um slide, a gente vai fazer uma abordagem, né? Pode passar para o próximo, Raquel. Teorema de Pitágoras. Vocês lembram do Teorema de Pitágoras? Vocês estudaram o Teorema de Pitágoras na escola? Sim, não. O que vocês lembram do Teorema de Pitágoras? Do nome? Vale lembrar do nome? Já vale a pena. O que ele relaciona? Para que ele Catetos, serve? a Né? soma do quadrado dos catetos é igual a soma da hipotenusa, sei lá, era uma coisa desse tipo. Olha, que é exatamente o que fica, né? Você morre assim, na lápide, ao invés do aqui jaz, vem lá o enunciado do Teorema de Pitágoras. Tem uma coisa muito forte na matemática algumas vezes, né? Até a Cíntia está colocando aqui que tem que decorar. E a decoreba, né, na escola, principalmente quando a gente pensa em matemática, ela, assim, tem algumas coisas que a gente precisa saber, que facilitam a nossa vida. Tá, a tabuada. A gente aprende lá a tabuada, faz a tabuada várias vezes, né? A pedagogia moderna, mais moderna, moderníssima, não traz tanto isso. E a gente vê, às vezes, o quanto falta esse aluno ter alguns cálculos, alguns resultados de cabeça, né? Mas Bhaskara e Pitágoras é um negócio que muita gente lembra depois de muito tempo, né? Não lembra para que serve, não lembra como que é, mas consegue enunciar a fórmula, né? Decora a fórmula. E, na verdade, a gente precisa se preocupar em mostrar para que serve, ou pelo menos fazer o aluno entender qual é essa relação, né? Então, se a gente olhar aqui para o Teorema de Pitágoras, Raquel, pode passar para mim, por favor. Tem lá o triângulo retângulo, que é a figura que origina, né? Que é a mãe dessa história toda. Tem um triângulo retângulo, você tem lá os catetos, que são os ângulos que formam, os lados que formam o ângulo reto. A hipotenusa é o lado que fecha o triângulo, e aí existe uma relação entre essas três medidas, que a gente enuncia, né? Como foi bem colocado aí na língua materna, por favor, Raquel. Que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Essa é o mantra, né? Quando a gente fala em Teorema de Pitágoras. Ou a gente pode escrever isso de forma algébrica com a fórmula, nesse caso, A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Olhar para isso e simplesmente jogar isso para o aluno, como talvez alguns de nós podem ter aprendido dessa forma, né? Eu aprendi exatamente desse jeito. O professor lá na antiga oitava série entrou, falou que ia dar Teorema de Pitágoras, colocou um triângulo retângulo na lousa, chamou hipotenusa, catetos, escreveu, colocou.
Agora vamos fazer exercício para aplicar. Dá um cateto, quer determinar outro cateto com a hipotenusa e por aí vai. Sem que haja significado. E quando a gente pensa numa aula inclusiva, a gente tem que considerar não só os alunos regulares, mas todos os alunos que estão na nossa sala, né? Hoje, quando a gente dá aula, a gente tem uma sala que é muito diversa. E, por sorte, lá no colégio onde nós trabalhamos, a gente recebe um relatório entendendo qual é o perfil de cada sala. Todas as salas a gente sabe quem tem TDAH, quem tem TEA, quais são os níveis, o que acontece com esses alunos, quais são os outros tipos, algum tipo de dificuldade que o aluno tem, exatamente para que a gente possa se planejar para preparar uma aula que atenda, porque esse aluno vai estar junto com todos os outros, né? E a gente precisa manter o ambiente da sala de aula, o ambiente escolar, um ambiente inclusivo. Então, parar para pensar nisso nas nossas práticas é extremamente importante. E aí, quando a gente pensa na matemática, pode passar, Raquel, o próximo, por favor. Quando a gente pensa na matemática, existem dois grandes atributos que a gente considera, que é o alto grau de abstração e a memória de trabalho. Quando a gente fala do alto grau de abstração, na matemática, nem sempre vai ser possível a gente realizar, a gente concretizar uma ideia, né? A gente vai buscar recursos, mas tem algumas coisas que são assim, matemática pela matemática. Então, a gente vai precisar buscar o melhor recurso para fazer aquele conteúdo, aquele conhecimento chegar para o nosso aluno de forma mais acessível, né? Então, você virar e falar que 2 mais 2 é igual a 4 é uma situação, ele enxerga, ele sabe o que é 2. Ele pega lá 2 tampinhas de refrigerante, 2 peças de alguma coisa, com mais 2 peças daquela mesma coisa, junto e dá 4 peças daquela coisa. Quando você vira e fala assim, bom, então agora eu tenho um número qualquer x. Então agora eu vou somar x com x e vai dar 2x. Esse passo, essa passagem que a gente faz daquilo que é conhecido para o abstrato, para os alunos regulares é um processo bastante complicado. Ele é difícil, porque num primeiro momento, eles olham e falam assim, bom, mas eu vou somar letra com letra. Não entende que, na verdade, a gente podia chamar de tampinha, de solzinho, de coraçãozinho, e que, para facilitar a vida, aí a gente tem toda a história da álgebra, da matemática, a gente usa uma notação que é pegar lá as 3 últimas letras do alfabeto para nomear alguns entes matemáticos, né? O X, o Y e o Z, por exemplo. Esse grau de abstração, ele pode ser trabalhado de formas diferentes, mas, assim, ele existe. E ele sempre vai existir na matemática, e é um desafio que a gente tem quando a gente ensina matemática. Um outro ponto importante, quando a gente está falando de matemática, é a memória de trabalho. O que é a memória de trabalho? Você tem lá um enunciado de um problema, e você tem as informações, você tem uma história ali sendo contada num problema, um contexto, por exemplo, e dentro daquele contexto você tem uma questão a ser resolvida que você precisa de ferramentas matemáticas para resolvê-la. A memória de trabalho é ele ter aqueles dados, ele reter aquela informação dos dados, ele ter na cabeça dele as ferramentas matemáticas que ele já aprendeu e reconhecer qual é a ferramenta matemática que ele vai utilizar para resolver aquele trabalho, aquele problema. Então, olha o nível de complexidade que a gente tem, mesmo que seja um problema simples, né? É claro que conforme o tempo vai passando, a gente vai mudando esses níveis de complexidade dos problemas, mas basicamente, quando eu tenho uma pergunta para responder na matemática, eu vou ter que relacionar informações dentro de um enunciado e vou ter que relacionar essas informações com alguma ferramenta ou com algumas ferramentas que me possibilitem resolver esse problema, tá? E aí, quando a gente pensa na memória de trabalho, imagina uma questão do Enem, por exemplo, que vem aquele texto gigantesco, onde você tem todo um contexto, e dentro daquele contexto você tem uma questão matemática para ser resolvida. Então, quando a gente pensa, né, no caminho da adaptação, a gente precisa entender que a gente precisa tornar esse conteúdo, essa situação, problema, acessível para os nossos alunos, em diferentes níveis, né? Até coloquei uma figurinha aí de um cérebro pensante, né? Quando a gente fala em matemática, eu acho que é uma brincadeira, mas acho que ele traduz bastante até para nós matemáticos, né? Quando você está falando de resolver um problema, né? Você vai tentando colocar todas aquelas informações em ordem, encadear a informação para poder resolver o problema. E aí eu acho que a máxima disso tudo é que incluir não é facilitar o conteúdo. Quando a gente fala em inclusão, muitas pessoas entendem que assim, eu vou reduzir o conteúdo então. Eu vou reduzir, eu vou simplificar tudo enunciado, eu vou simplificar
conteúdo, e na verdade não é. É uma maneira errada de enxergar a inclusão, pelo menos ao nosso olhar, aqui a prática que a gente tem, né? Pode passar o próximo, Raquel, por favor. O importante nesse processo todo é que a gente faça um mapeamento desse conteúdo para a gente poder entender o que é que está acontecendo. E aí, quando a gente pensa novamente na matemática, a gente tem aí outros 3, dentro daqueles 2 atributos, a gente abre aí 3 pontos importantes, 3 pontos de atenção, quando a gente vai pensar na inclusão, quando a gente vai pensar na adaptação para a inclusão dos nossos alunos. São eles a carga cognitiva, a linguagem, a interpretação e a ansiedade matemática, que é uma coisa que vem sendo bastante discutida. Quando a gente fala da carga cognitiva, a gente está falando ali da quantidade de informações que aquele aluno precisa processar. Então, eu vou falar de um contexto, eu vou contar uma história, eu vou pôr um contexto, né? Recentemente, numa prova, por exemplo, a gente colocou lá o contexto da missão Artemis, para colocar uma questão de notação científica para os alunos, de grandezas diretamente proporcionais. Tem uma história lá, né? O que é a missão, o que é a Orion, você vai contando tudo aquilo até chegar no problema. E aí a gente entende que para determinados níveis dos alunos que a gente trabalha, colocar tudo aquilo pode ser um problema. Um problema porque tem muita coisa ali que ele tem que processar, e poderia ser uma coisa mais direta, sem deixar de trabalhar com conteúdo. Você tem um aluno que vai começar a ler aquele texto e ele vai começar a pensar, ficar viajando na Artemis, vai ficar lembrando da nave espacial, vai se imaginar astronauta. Vai acontecer um monte de coisa nesse meio de caminho. Então, quando a gente pensa em adaptação, a gente não está matando o conteúdo, a gente não está reduzindo o conteúdo, mas a gente está tornando aquela situação problema acessível para o nosso aluno. Então, o equilíbrio, né, entre a velocidade da aula, fazer uma retomada de conteúdo, por exemplo, é importante para que todos os alunos estejam ali em pé de igualdade na hora de, por exemplo, apresentar um conteúdo novo, né? A gente pegou o Teorema de Pitágoras, até é a próxima matéria que a gente vai explicar para o pessoal do 9º ano, lá no colégio. E vem esse desafio, né? A gente tem mapeadas as salas e tem várias coisas que acontecem ao longo desse processo e a gente precisa estar preocupado em trazer esse conhecimento, em tornar esse conhecimento acessível. Um outro ponto importante quando a gente fala na matemática é a linguagem e a interpretação, né? Às vezes, na matemática, quando o exercício não é o calcule X, que aí não tem o que ficar pensando muito, é você realmente saber se você entendeu a ferramenta matemática ou não, você tem lá a questão da interpretação do enunciado, né, que está em língua portuguesa. Então, cuidar desse enunciado, cuidar dessa leitura, uma leitura que é feita mais de uma vez, né? Eu tenho o hábito nas minhas aulas, isso há bastante tempo, de, por exemplo, quando é um problema e eu vejo que eles estão com dificuldade de resolver problema, eu peço para fechar o livro e me contar o que está no problema. Me conta a história do problema, com as próprias palavras. Porque se ele conseguiu entender a situação, se ele conseguiu externar com as palavras dele o problema, de forma bem reduzida, do jeito dele, então, na hora que a gente olhar de novo para o problema, pegar aqueles dados e tentar relacionar, o segundo passo ele fica mais fácil. Então, às vezes, a gente vê lá, por exemplo, o cálculo X o aluno consegue fazer. Você dá um exercício sobre equação, que ele tem que modelar a equação e resolver, ele não consegue. A gente tem um problema aí nesse meio de caminho de interpretação, isso é uma coisa bastante geral, mas que fica mais latente quando a gente tem as questões, por exemplo, um aluno com TDAH, que ele quer ler, quer resolver, quer sair dando a resposta, né? E nem sempre vai ser desse jeito. Ele vai ter que entender aquele contexto, ele vai precisar fazer um cálculo auxiliar, de repente resolver uma equação para depois fazer uma soma para apresentar a resposta final do problema. Então, a gente tem que ter essa preocupação na hora, por exemplo, de fazer uma adaptação, de entender qual é a dificuldade e de dar caminhos para esse aluno conseguir chegar no resultado final. E uma outra questão importantíssima é a questão da ansiedade matemática, né? Isso daí é uma coisa que, o ano passado, eu participei do Encontro Nacional de Educação Matemática, participei de outros congressos relacionados, né, ao CONEDU, que é o Congresso Nacional de Educação, o ICLOC, e a gente viu, assim, massivamente sendo discutido na área de matemática a questão relacionada à ansiedade matemática, que é uma coisa que preocupa a gente, né? Por exemplo, não é natural você
ter alunos que passam mal fazendo uma prova de matemática. Uma avaliação regular, não é natural um aluno não conseguir levantar a mão para fazer uma pergunta porque tem medo, porque traz essa carga emocional muito forte dentro de si. Então, a gente, enquanto educadores, a gente precisa pensar principalmente em tornar a sala de aula um ambiente seguro. O aluno tem que se sentir seguro, e todos, isso é para todos. Todos os alunos, eles precisam se sentir seguros dentro desse ambiente da nossa aula, para poder levantar a mão, poder fazer alguma intervenção, poder falar alguma coisa, sem que esse pavor, sem que esse medo atrapalhe, porque isso trava, né? Então, assim, também não é difícil eu pegar alunos que falam assim, poxa, professor, eu estava conseguindo fazer tudo em casa, eu estava acompanhando a aula, chegou na hora da prova, assim, eu travei, eu não consegui fazer absolutamente nada. E isso acontece, eu já tive aluna que tirou 0, e era uma aluna incrível, assim, em sala de aula, eu não entendi. Aí sentei, conversei, acalmei. A próxima prova que ela fez, ela tirou quase a nota máxima, né? Hoje ela está no 2º ano do ensino médio. Foi um momento ali tenso, e eu percebo que ela carrega, né? Quando ela me vê de vez em quando lá na escola aplicando prova no ensino médio, ela sempre lembra desse episódio, porque foi uma coisa que marcou para ela, mas foi um momento que quebrou barreira para ela também. Então isso é interessante, né? E uma coisa que também é importante, que faz parte dessa questão da ansiedade matemática, que é algo que eu também venho me preocupando, o aluno, quando ele erra, eu fui formada com ser punida pelo erro que eu cometi. O próprio professor tirava onda com o fato da gente ter errado uma resposta, por exemplo. O erro é sempre visto como algo punitivo. E a gente tem que entender que em sala de aula, sendo esse um ambiente seguro, o erro não pode ser algo punitivo, ele faz parte do processo investigativo. Ele faz parte do aluno desenvolver esse conhecimento matemático, né? Então, aqui vem aí um outro postzinho, né? Saindo um pouco do anterior, que é que o incluir é multiplicar os caminhos até o conhecimento, até o conteúdo. Quando a gente pensa na inclusão, eu não posso ter um único caminho para seguir. Daí eu fui dessa formação, até a minha universidade, até a formação de faculdade, era caminho único, era mão única, para frente sempre, você não podia voltar, você não podia desviar, não tinha essa possibilidade. Só que, eu observando isso, eu vejo quão ruim é a gente seguir desse jeito, a gente precisa ter outros caminhos para seguir, né? E pensar de formas diferentes. E aí, quando a gente para pensar nisso, é preciso que a gente adapte para poder incluir. E essas adaptações, elas vão ser nas nossas falas, nas nossas dinâmicas em aula, nas nossas estratégias pedagógicas, na hora de confeccionar um material para o aluno, na hora de preparar uma prova, entendendo muito claramente o que é que a gente quer avaliar, quais são os nossos objetivos com aquele instrumento de avaliação, com aquela fala em sala de aula, né? Então, a lampadinha e a grande ideia dessa conversa toda é exatamente essa, né? A ideia de que a gente precisa adaptar para incluir, a gente precisa criar caminhos para esse aluno seguir, e, na verdade, para todos os alunos seguirem dentro das suas realidades, mas sempre mirando um objetivo que é comum, que é o de ter esse conhecimento matemático. E aí, voltando um pouco para a nossa conversa sobre o Teorema de Pitágoras, eu peguei como exemplo, até porque o José depois vai mostrar a adaptação de questões, né? Mas pensando em ensinar o Teorema de Pitágoras, né? Como eu falei para vocês, fala em Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos, decora isso e vai. E, na verdade, a gente tem maneiras diferentes de apresentar esse resultado, né? Aí o desenho que vocês estão vendo é uma figura icônica. Toda vez que a gente fala de Teorema de Pitágoras, o que aparece, assim, ou que deveria aparecer mais do que a fórmula, é essa figura. Quando a gente relaciona cada lado como sendo o lado de um quadrado, onde a gente consegue calcular as áreas, e na hora que a gente monta esse quebra-cabeça aí com 3 quadrados de áreas conhecidas, a gente gera um triângulo retângulo. No caso aí, 2 catetos, né, 2 triângulos, 2 quadrados de lado A e B, que na hora que eu junto para formar o ângulo reto, o C, o quadrado de lado C, vai fechar esse triângulo, né? Isso daí é uma maneira visual espacial de explicar o Teorema de Pitágoras. Né? Eventualmente, preparar um material onde você dá esses quadrados para o aluno e desafia esse aluno a montar um triângulo. Monta um triângulo, agora
mede, dá um instrumento de medida para ele, que medida é desse ângulo, você vai discutindo, você vai destrinchando esse conceito com o aluno, né? Vai mostrando para ele como é que esse conceito funciona. Um outro recurso que a gente pode usar, por exemplo, para explicar o teorema de Pitágoras é o auditivo verbal. Quando a gente fala do auditivo verbal, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Inclusive, a música dos Mamonas Assassinas, ela tem um erro. Ela não eleva a hipotenusa ao quadrado, né? Mas, na hora que a gente pensa em falar isso, é uma baita de uma frase, o aluno vai decorar aquilo. Mas se você fala assim, o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, ou A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado, vem uma coisa meio cantada, uma coisa com rima. Para o aluno que tem essa facilidade, ele pega isso e ele consegue entender o que você está falando. Você faz o desenho, você faz essa riminha aí dos quadrados e ele associa aquela ideia. Então, tornamos acessível novamente esse mesmo conhecimento. O sinestésico, tem aluno que precisa pegar, tem aluno que precisa sentir ali o que você está falando. O Teorema de Pitágoras é, por sorte, um conceito que a gente consegue explorar muito isso, né? Então, no sinestésico, a gente tem lá um recurso que é você pegar um barbante e dar 13 nós nele. E aí, esses 13 nós, eles geram 12 segmentos, faz igualmente espaçado 12 segmentos. E desafia o aluno, monta um triângulo com esse barbante. Pode montar vários triângulos, mas vai ter um triângulo particular que vai ser o triângulo retângulo, ele é único, com lados 3, 4 e 5, por exemplo, nesse caso dos 13 nós dos 12 segmentos. Na hora que você mostra isso para o aluno e faz ele enxergar que isso acontece, ele está vivenciando esse conhecimento. Principalmente se você contar a historinha, né, dos esticadores de cordas lá do Egito Antigo, quer dizer, se traz todo um contexto, dá para a gente trazer um contexto, por exemplo, histórico para uma aula, dá para trazer um contexto aplicado, e aí o fim da história, que é o simbólico algébrico, que a gente não tem muito como fugir disso, mas a gente pode trabalhar essas etapas anteriores até a gente conseguir chegar nesse nível maior de abstração. Então, só para vocês saberem, o Teorema de Pitágoras ele tem pelo menos 270 formas diferentes de ser demonstrado. Eu posso ir desde o mais simples, esse daí da história dos quadrados, das áreas dos quadrados que fecham um triângulo, até algo extremamente complexo, que vai lá para números complexos também, geometria topológica, dá para fazer um monte de... dá para abstrair muito esse resultado, né? E as aplicações dele são inúmeras. Então, hoje a gente tem coisa que a gente usa que tem o Teorema de Pitágoras aplicado. A gente não fica vendo essa fórmula sendo usada o tempo todo, mas ela está sendo processada para eu ter essa resposta final. Quando a gente pensa, por exemplo, em semelhança de triângulos, vai construir um prédio, tem o teodolito, você tem uma relação entre o que o cara está vendo, o ângulo que ele forma, aquilo que ele quer projetar, ver se está alinhado, enfim. Tem muitas aplicações e a gente precisa trazer isso também, porque tem aluno que ele só vai conseguir enxergar alguma coisa se você mostrar para ele para onde vai com aquilo. Então, se a gente tem partes da matemática que nos possibilitam isso, sensacional. E aí, para fechar esse bate-papo, essa primeira fala com vocês, eu trouxe aí, né, uma metáfora, usei um lado um pouco poeta aí da matemática, para mostrar para vocês o seguinte, né, o Teorema de Pitágoras, ele só existe, né, ele está para o triângulo retângulo. Então, se a gente olhar para esse triângulo retângulo aí, o ângulo reto, ele é imprescindível para que o Teorema de Pitágoras seja aplicado, para que ele aconteça. Então, no nosso contexto, a gente pode entender o triângulo retângulo como sendo algo inegociável. O Teorema de Pitágoras só existe porque tem ângulo reto. É inegociável. Não consigo... não pode ser. Tem que ser. E se a gente parar para pensar na nossa aula, na nossa sala de aula, a gente precisa tomar, então, como os nossos ângulos retos na nossa realidade, a questão da equidade. Quando eu penso em uma sala de aula inclusiva, eu tenho que levar em consideração a equidade, eu tenho que dar condições para que todos estejam ali diante daquele conhecimento, para que todos absorvam aquele conhecimento, para que todos vivenciem aquele conhecimento, né? Aquele conteúdo. Um dos catetos aí eu estou tomando como base, como referência a bagagem do aluno. Eu não tenho como dar minha aula se eu não considerar a bagagem desse aluno. A bagagem emocional, a bagagem socioemocional, a bagagem de conhecimento que ele tem,
para poder adaptar, para poder trazer, pensar numa estratégia que chegue nesse aluno. Então, se eu não tenho esse histórico, ou se eu não tenho a informação de que, por exemplo, na minha sala tem 5 alunos com TDAH, fica bastante complicado, porque eu não vou conseguir olhar para a cara deles e entender que... Eu vou entender que não está acontecendo nada ali, que ele não está entendendo, ou que tem alguma coisa que ele está acelerado, que ele está irrequieto, porque aquilo ali não está chegando nele, mas quando a gente tem esse conhecimento, as coisas ficam melhores, né? A gente já sabe, então a gente já vai preparado para a sala de aula para isso. E aí, claro, isso impacta no outro cateto aí desse nosso triângulo retângulo, que são as práticas pedagógicas, né? Pensar nessas estratégias, trazer esse conhecimento à prova é extremamente importante, e tudo isso junto, né? A gente finaliza aí com a nossa hipotenusa desse triângulo retângulo, que é a aprendizagem e inclusão. Não por acaso, a hipotenusa é o lado que tem a maior medida num triângulo retângulo, não é maior que a soma dos lados, mas é sempre o maior lado em termos de comparação entre os três. Então, a gente encerra, né, esse processo todo pensando em aliar a bagagem do aluno, as práticas pedagógicas, em tornar o ambiente de sala de aula um ambiente seguro para garantir a aprendizagem e a inclusão desses alunos no processo de aprendizagem. Zé? Deixa eu só falar uma coisa. Se alguém quiser fazer pergunta, pode abrir o microfone e fazer, tá? Então fiquem à Sim. vontade. Estavam me perguntando aqui no chat, então faça. Ó, tem um comentário aqui no chat, desculpa, Aninha. Já vamos abrir aí. A Cláudia escreveu: Daniele, fico feliz em constatar que educadores do Fundi 2 e médio trazem um conteúdo acessível aos alunos que precisam ser incluídos. Cláudia, é um desafio, mas a gente... É engraçado, né? Até na minha prática pedagógica, por exemplo, a maneira como eu conduzo as minhas aulas, né? Há bastante tempo, eu dou aula há 27 anos. E, naturalmente, o meu jeito de fazer as coisas, de ir instigando o aluno, de perguntar, de trazer um problema aplicado, depois de um tempo eu comecei a perceber que isso fazia parte, por exemplo, de pensar numa aula inclusiva, né? E acho que todos os professores deveriam pensar mais e melhor sobre isso, sabe? É possível a gente fazer a sala de aula ser um ambiente inclusivo. Posso É só claro que tem complementar? algumas situações bastante extremas e que a gente tem que saber lidar com isso, né? A gente tem lá no colégio alunos que têm até nível 3, entra com mediador, eventualmente desregula em aula, e aí você tem que saber lidar com essa situação na aula, mas até estava comentando, né, com a Évila o ano passado, eu dava aula para um aluno até nível de suporte 3, e ele tinha atividade adaptada dele que ele fazia durante a minha aula, que estava relacionada um pouco com aquilo que eu estava falando, não no mesmo nível, porque tinha uns problemas, né, cognitivos, mas numa das aulas de triângulos eu fiquei muito feliz e emocionada, e tive que me segurar bem, assim, sabe? Porque ele parou de fazer o que ele estava fazendo para ver o que eu estava falando. E eu fazendo os desenhos dos triângulos e comentando, falando dos triângulos, e ele parou para olhar. Então, assim, a gente vê o quanto é possível. Demanda tempo, demanda planejamento, e eu acho que esse é um ponto importante. Não dá para ir para uma sala de aula. Eu não, até hoje, com todo esse tempo de dando aula, eu não consigo ir para uma sala de aula sem me planejar, sem me preparar antes para poder acompanhar, né? Então, e é bom quando a gente está num lugar que propicia isso para a gente, né? Que tem lá o seu departamento que cuida das adaptações. Isso é extremamente importante, muito enriquecedor, né? Para todo mundo, eu entendo. Posso complementar? Sim. Tá me ouvindo? Pô. É rapidinho, Aninha. Eu venho de uma educação infantil. Eu sempre, antes de trabalhar em consultório, eu trabalhava em escola, né, com alfabetização. E assim, quando a gente fazia a reunião da verticalidade,
os professores de Fund 2, de ensino médio, falavam assim: ah, é muito fácil para vocês trabalharem com essa, acolher a bagagem do aluno, o que o aluno traz, então discutir em roda, né, trazer os jogos para eles vivenciarem, para um dividir com o outro. É muito fácil, porque vocês não têm a matéria densa que a gente tem que dar para prova, para vestibular. E hoje eu vejo, né, quando a Évila deu o primeiro depoimento dela, da escola que vocês trabalham, eu fiquei muito feliz, porque assim, já tem educador pensando que o aluno é mais importante, ele está em primeiro lugar do que o conteúdo. Né? Então, assim, se eu não envolvo esse aluno, se eu não acolho a bagagem que ele traz, como é que ele vai aprender? Ele vai ficar com fobia mesmo da matemática, ele vai querer sair correndo mesmo, né? É Então, quase que inevitável, né? exato, eu fiquei muito feliz com essa sua fala, de ver que tem educador pensando um jeito diferente, um jeito acolhedor de trabalhar na escola, dentro da escola. Era Sim, isso. e lá é um desafio grande, porque a gente está falando de uma escola conteudista e tradicional. Então, eles entenderem também que precisava, não é só uma questão de legislação de, por obrigação tem que ter ou não. Assim, cara, se vai. E aí é uma coisa do colégio, né? Se a gente vai fazer, se tem que ter, então agora a gente vai se preocupar em fazer de fato e ter isso de forma correta, né? Então, realmente é incrível a possibilidade que a gente tem de fazer trabalho lá, né? Não fazer de conta que, né, Daniele? Isso, Como muitas isso, escolas fazem, né? Faz de isso. conta que inclui, mas só colocar a palavra em negrito, só enxugar um pouquinho o texto, isso não é incluir, né? Isso Não. é Se modificar um você não tem pouquinho. uma prática que ajuda, não faz sentido. Exato, desculpa. Imagina. Eu acho que a Aninha podia falar e depois, Jane, você fala, tá? Que você não achou a mãozinha, mas depois você fala, tá bom? Ah, é verdade. Eu queria agradecer, muito legal mesmo sua fala, Daniele, né? Dá um alívio, assim, para a gente pensar que tem gente pensando numa didática da matemática, e uma didática inclusiva, né? E, embora eu acho que, assim, eu tenho mais, né? Eu prefiro trabalhar com os menores do que com os maiores, né? Porque eu acho que tem essa questão mesmo, do quanto que é de conteúdo, o quanto que a gente tem os nossos traumas em relação à matemática, né, ao tipo, acho que isso é uma questão, né, acho que alguém colocou, não sei se foi nesse grupo ou no outro, uma questão, uma pesquisa que está sendo feita sobre ansiedade matemática, e que eu achei muito interessante, porque é isso mesmo, né? E aí, para muitos pacientes é isso, olha, esse conteúdo eu estudei lá atrás, a gente pode abrir junto, estudar junto, né? Porque são coisas que eu Sim. falo, nossa, eu não tenho esse domínio à mão, né? Mas que eu acho que é uma das áreas que me deixa mais ansiosa, né? Que traz essa questão mesmo do nível de abstração, de por onde você pode ir por caminhos mais curtos, tem, né? Que eu acho que é isso que a Cláudia falou, né? Educação infantil, a gente está lá no pré-operatório, né? É muito mais fácil você poder lidar com essas questões. E eu tô com uma menina que tem descalculia, acho que é a primeira vez que me chega um caso de descalculia, tem muitas coisas nesse caso. Ela tem TDAH, tem descalculia, tem uma questão aí de puberdade, tem um hipotireoidismo, e eu tô tendo que falar, bom, o que que eu vou dar conta aqui, né? E essa questão da descalculia, eu queria saber se em algum momento couber na fala de vocês poderem pincelar esse tema, eu gostaria muito de ouvir. Então, acho que é isso. Obrigada. De nada. Eu acho que a gente pode deixar o José entrar, e aí a gente emenda como ele vai falar de adaptação de questões, aí eu acho que a gente pode emendar essa parte da descalculia na fala dele, que aí Deixa, não compromete. tá, deixa eu só ver. Jane, você falou que você estava com uma dúvida. Você não Não, quer mas fazer? eu acho que vai vir agora. Tá Eu bom, então vou vai lá, José, é com você, vai vir segurar. agora. Vai vir agora. Eu igual
Oi, vocês estão me ouvindo? Igual a Cláudia falou, acho que era uma questão minha também. O que é adaptar, né? É, só facilitar, grifar. Então, às vezes a gente não fica contente em só facilitar para o aluno, e não é esse caminho. Então, estou tentando aí, a partir de algumas experiências, e procurar como adaptar com o aluno, como adaptar o conteúdo. E essa pergunta, eu fui tentar procurar em algumas literaturas e é difícil. Hoje, o material, ele ainda, principalmente para matemática, é um material raro ainda de se encontrar. E aí eu vou tentar mostrar para vocês um pouco do material que a gente está produzindo lá no colégio. Pode ir. Então, é o Teorema de Pitágoras. A Dani falou tanto de Teorema de Pitágoras que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Aí por que não mostrar assim para o aluno? Então nós temos dois quadrados menores e a soma dos quadrados dos catetos tem que caber ali na hipotenusa. Então, pode passar só a apresentação. Então, o aluno acaba observando essa representação, pode ir passando, e ele vai analisando, ele vai observando o que ele está vendo e tentar me explicar o que aconteceu aí. Então, olha lá, se eu observar, então o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa representação, ela veio a partir de um estudo que eu vou colocar mais para frente, que é o Raymond Duval, que ele é um psicólogo. Então, esse é um psicólogo francês, e ele fala sobre as representações matemáticas. Então, essa teoria dele é bem interessante. Ele fala que o aluno tem que observar não só a representação algébrica que a Dani passou, a figura, mas ele tem que tentar fazer essas conversões. Então, quando ele observa o que está acontecendo, ele vai assimilar um pouco melhor. Porque eu lembro que meu professor, quando eu fui aprender Teorema de Pitágoras, ele também, igual a Dani, ele falou sobre o teorema, colocou a representação algébrica e a gente foi fazer exercícios sobre escada, sobre a altura do muro, e sempre ficou bem vago para mim. E ele falava assim ainda: como que você não vai conseguir entender uma teoria, um teorema que um cara criou há 500 anos antes de Cristo? É tão antigo e difícil de aprender ainda. Passa um pouco mais, por favor. Então essa é uma questão que veio, é bem complicado até explicar. Essa questão é da prova regular sobre o Teorema de Pitágoras, e eu adaptei essa questão. Mas a história dessa questão ela é um pouco mais complexa. O que aconteceu? A gente tinha uma questão que envolve álgebra e geometria. Eu adaptei essa questão e ela ficou tão interessante que aí eu coloquei ela na prova regular, um pouco mais complicada. Ela tem que responder, ele tem que completar as lagunas, então ele tem que fazer todo o cálculo. Passa, por favor. E essa é a questão. Então, essa questão aí que já está vendo, ela já é adaptada, ela envolve geometria, álgebra, interpretação geométrica. Então, quando a gente pega uma questão dessa, primeiro, para quem às vezes não estiver entendendo, ela é praticamente aquela animação. O aluno tem que entender que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas também envolve uma equação de segundo grau, que aí a gente está falando de um aluno do nono ano, do segundo semestre do nono ano, e eu costumo dizer para mim mesmo, ele tem que estar ali envolvendo com as questões que os alunos estão na prova regular. Eu não posso só facilitar. Às vezes isso me deixa até chateado quando eu vejo alguém tentando só facilitar a questão e, em um certo ponto, que o aluno vá bem. E às vezes a gente quer que o aluno vá bem, mas queremos que ele também aprenda. Então, só mais uma. Mais um passo. Então, qual é o objetivo dessa questão? Ela é bem complexa, essa questão, que é do segundo semestre, do nono ano, mas ele tem resolução da equação de segundo grau, perímetro, área, quadrado,
análise de figura, identificação. Então, agora, como é adaptada, ele tem que fazer X se é verdadeiro ou falso as afirmações. Então, ele tem que entender essa parte. E como eu estou adaptando essas questões ao tempo, e agora, desse ano aqui, eu estou adaptando um pouco o material. E aí veio que teoria, às vezes com a experiência, a gente já usa algumas teorias, a gente não consegue encontrar. Será que tem alguém que respalda o que eu estou falando, traz um material que já me ajuda? Passa um pouquinho mais, por favor. E aí eu encontrei aí esse Duval, que é um psicólogo, que ele fala sobre registros, representações semióticas. E ele traz o quê? Ó, vamos analisar que registros os alunos têm que trabalhar. Então, isso acontece muito lá nos anos iniciais, quando vai somar, subtrair, material dourado, e quando chega os anos finais, nós temos um grande problema. Eu acho que o nosso inimigo dos anos finais seria o currículo mesmo, como a Cláudia falou. O currículo, ele é denso, nós temos coordenação, nós temos direção, nós temos os pais, e eles estão visando hoje o vestibular. Então a gente acaba, muitas vezes, passando o conteúdo de uma forma apenas com um registro. Então o Duval traz, vamos olhar esses registros, o que é um registro numérico, linguístico, algébrico, e vamos tentar trazer para os alunos outras visões. Então, um registro linguístico. Então, a gente fala muito em sala, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos tentar mostrar para ele que também tem um registro algébrico, que é o quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. E agora o registro algébrico, que é a figura famosa que a Dani trouxe, aquela apresentação que eu mostrei para ele. Porém, Duval ainda traz uma coisa ainda mais importante, que não é só os registros, passa para o próximo, que seria a conversão dos registros. Então, o aluno tem que entender como ele vai fazer essa conversão, como que ele vai resolver essa questão, tentando analisar a questão algébrica, geométrica e linguística. Então, alguma desses registros pode assimilar um pouco melhor. Então, nessas questões que eu vou adaptando no material, eu tento observar o que eu posso, quanto maior o número de registros que eu consigo trazer para ele, mais fica significativo o aprendizado. Então, matemática não significa apenas fazer conta, mas conseguir compreender diferentes formas de representações matemáticas. Que aí Duval, ele traz o quê? O objeto matemático. Ele traz esse objeto matemático, tipo o teorema de Pitágoras, a equação de segundo grau. Então ele fala para esses objetos têm que ser representados de maneiras diferentes. E o aluno precisa entender todos esses registros matemáticos. Aí pode passar mais uma vez. E aí, taxonomia de Bloom, de Bloom. Será que quando eu vejo, aí quando ele resolve a questão e eu vou corrigir. Quando eu vou corrigir, e aí eu tenho que analisar os níveis cognitivos será que ele entendeu? Será que ele lembrou o que foi ensinado em sala de aula? Ele compreende a figura geométrica, os números, a relação entre os segmentos? Ele conseguiu aplicar? Então eu vou analisar se ele colocou verdadeiro ou falso, se ele conseguiu aplicar a equação do segundo grau, e por fim analisar. Eu vou analisar todas as resoluções deles, que lá no colégio a gente tem que resolver, corrigir o material adaptado. E aí isso daí me dá uma noção se eu preciso continuar ou se eu vou abortar algumas atividades e vou prosseguir essa próxima atividade. Então essa é uma atividade, essa questão que a gente adaptou. Eu agradeço aí a presença de todo mundo. Tá? E se alguém tiver alguma pergunta, pode, por favor, pode fazer. Você quer falar alguma coisa, Dani? Eu já estou vendo você pesquisando mais. Precisa voltar na questão da Aninha, da descalculia.
A Oi? Virgínia, você estava falando alguma coisa? Sim, falei que eu já estou vendo eles avançando nessa pesquisa e publicando um livro inédito, porque é fantástico o que vocês estão fazendo. É maravilhoso e necessário. E assim, eu acho que a grande questão é de trazer, de sair, né, dessa abstração da matemática e de mostrar a matemática é abstrato, sim, mas tem uma ponte aí, né? E é maravilhosa. E quando o aluno consegue fazer essa transposição, ele se apaixona pela matemática, né? E eu acho que vocês estão buscando essa ponte, e é maravilhoso isso, né? Continuem fazendo e publiquem, porque é muito necessário. Mas eu Eu acho queria que. saber o nome do psicólogo. Como eu sou psicóloga, então me interessei bastante. Eu sei Então, que a eu acho que matemática é um problema. Como é o nome? Raymond Duval, ele é francês. Se você colocar representações matemáticas, você consegue achar bastante material dele. Eu acho que Tá. pela descalculia, eu acho que ele ajuda, a teoria dele ajuda bastante ali compreender conceitos, manipular números. Então, se a gente conseguir fazer as representações de grandezas, de quantidades, eu acho que poderia ajudar bastante essa questão do transtorno da descalculia, tá? Posso complementar, José, e ver se eu consigo também falar um pouquinho da descalculia? Tem um menininho que eu atendo, ele agora está no 7º, e teve diagnóstico de descalculia. E eu acho que foi muito legal o que o José falou sobre as linguagens, que matemática não é só conta, e sobre as linguagens. Além da descalculia, ele não teve um diagnóstico de ansiedade matemática, porque isso é difícil ainda, né? Mas a gente percebia que ele tinha uma ansiedade muito grande na matemática. E quando eu falei para ele que matemática não era só conta e que a matemática era português também, ele ficou tão mais tranquilo. E aí eu consegui começar a trabalhar com ele sem tanta ansiedade, porque a gente usava uma linguagem do português, ele falando, né? A gente usava a linguagem, né? E aí a gente começou, vamos falar sobre matemática, vamos falar da matemática. Falar era até falar o que a gente estava fazendo da conta, mas era falado, não era numérico. E aí, com isso, eu consegui introduzindo o pensamento. Agora a gente vai pensar a matemática. A gente vai falar e vai pensar a matemática. E depois do falar e do pensar, ele foi ficando mais tranquilo para a gente escrever a matemática, né? Fazer as fórmulas, fazer os números. Não que nenhum momento, eu não trabalhei em momentos estanques, né? Mesmo porque não dá, né? Não dá para você falar de matemática sem mostrar um número ou sem pensar numa quantidade, num número. Mas eu acho que foi um caminho, sabe, Aninha, que ele foi ficando tranquilo. E hoje ele brinca, tem horas que a memória de trabalho, muita coisa para guardar, então a gente foi fazendo também fichas para que ele possa levar na hora da prova. Ele faz cálculo mental muito bem, ele faz melhor que eu cálculo mental. Só que na hora de uma prova, ele não consegue lembrar do cálculo mental, porque é muita coisa para dar conta. Então ele tem a tabuada, porque senão ele não vai conseguir. E hoje ele brinca em relação a isso. Ele fala assim: ai, essa minha descalculia é a descalculia atacando, ele fala, quando ele não consegue pensar em alguma coisa. Então, acho que é isso, essas linguagens matemáticas. Eu estou longe, muito longe do que vocês apresentaram, não saberia falar do Teorema de Pitágoras, não, né, não conseguiria, mas eu acho que isso, né, a linguagem, eu acho que foi um caminho que deu certo aqui para mim, Aninha. Você pode tentar, vamos ver. A linguagem, a parte concreta também, né? Tem algumas coisas que permitem com que você concretize aquilo, né? Que você materialize aquele conhecimento. Então, são essas experiências, e aí são boas experiências, né? Até a Virgínia estava falando uma coisa que me ocorreu aqui, que é assim, primeiro dia de aula, quando a gente entra na sala, fala, pessoal, bom dia,
O meu nome é Daniele, eu sou professor de matemática. Ou senão eu sou a última a entrar na primeira semana de aula. Entrou todo mundo, não entrou o professor de matemática ainda. A cara que eles fazem é um negócio assim, ai meu Deus, lá vai começar, né? O primeiro dia de aula, já teve a primeira aula, foi de matemática, já toca o terror. Tem gente que já fica ansioso com essa coisa, né? Já dá Ou lição de senão, casa. algumas coisas que eles estão esperando que vai aprender, que nem agora. A gente vai falar do Teorema de Pitágoras, é uma coisa que eles estão esperando. Mas aí já vieram assim, mas e trigonometria? Quando que a gente aprende? Porque meu irmão está no ensino médio, falou que trigonometria é um inferno. Então já começa a gerar esse negócio, e se a gente quebra isso antes, né? De repente, para o pessoal, por exemplo, do nono ano, mostrar uma situação onde isso funciona, quebra um pouco essa tensão, né? E você tenta mostrar para eles. E aí, quando eles entendem, a coisa muda completamente de figura. Eu sempre falo para eles, a minha missão aqui não é fazer vocês gostarem de matemática, é fazer vocês entenderem. Mas o dia que vocês entendem, vocês gostam. Muda completamente essa relação de vocês com a matemática. Então, o desafio de fazer a ponte com os alunos que têm, que precisam, né, de alguma adaptação, ele também passa pelos alunos regulares que têm essa aversão à matemática. Então, é um baita de um é um desafio em várias frentes, né, que a gente tem na hora de entrar numa sala de aula para ministrar aula de matemática, né? Mas, junto com o que a Valéria falou, talvez pensar também em alguma coisa concreta pode ajudar, dependendo de onde ela está com essa dificuldade matemática, né? O que é possível. E junta a dificuldade de interpretação, né? Que é a dificuldade de linguagem. E hoje também é uma grande dificuldade, né? A interpretar a linguagem. Então, somam duas coisas aí bem complexas. É engraçado que eu tô com um monte de provas aqui do meu lado e eu tava analisando as provas e eles levam lápis de cor na prova, no caderno. Eu e a Dani tá trabalhando semelhança e trabalha muito com ângulo. Então a gente acaba pintando os ângulos e eles vão pintando, mas lápis de cor, professor, traz lápis de cor, vamos pintar, traz 3 cores. E vai dando certo. Então tem a quantidade aqui, 80, 90% dos alunos pintaram os ângulos, eles mostraram que estão ali interessados, então tá dando certo. Deixa eu falar só uma coisinha. É assim, a matemática realmente também, para mim, foi um terror na vida, né? Sempre foi. E quando eu trabalhei em escola há muitos anos, né? E hoje também eu sou psicóloga, mas eu sou apaixonada pela psicopedagogia. E a criança pequena, ela tem um terror de matemática, já começa tendo. Mas o que eu falo para ela? Eu falo, a matemática, ela faz parte da nossa vida. Desde a hora que eu acordo. Eu vou olhar o relógio, é matemática. Você vai para um sapato, quanto você calça? É matemática. Então, eu vou quebrando isso para entender que está em tudo. A placa do carro que ele vai para a escola, foi comprar um lanche, levou 5, custou 2, quanto é que você vai ter que ter de troco? Então, eu vou quebrando isso. Quantos meses tem um ano? Nossa, vamos ver. Isso é matemática. Quantos dias tem a semana? Isso é matemática. Então, se nós, da escola, fôssemos fazendo isso desde pequeno, você vai quebrando. Quando ele chega lá no Teorema de Pitágoras, que eu não sei nem o que é, só sei o que é, mas não manda fazer pressão não, hein, gente? Eu vou fazer nada não, que eu não sei, tá bom? Mas a matemática que eu passo para as crianças, quando lá no consultório, eu sempre falo isso. A vida é matemática, quando você acorda. Né? Então, eu acredito que a escola precisa fazer umas adaptações nesse sentido. Não já taca terror nas crianças. Como você falou, matemática é interpretação. Então, José foi lá, comprou outra. Quem é a pessoa do problema? José. Encontrou uma amiga, a amiga deu. Tá, quem são essas pessoas? Então, você vai quebrando. Agora, você taca terror nas crianças, vai chegar lá, entrou a professora de matemática, pronto, acabou a minha vida. Não é assim? E eu consigo fazendo isso para ir quebrando, né? Por isso, quando chega lá adiante, não tem esse terror todo. Se vocês ficarem falando, eu vou dar uma prova difícil. Vocês vão ver.
Tem essas A ameaças. ferramenta do As medo, né? ameaças. É, As Punitiva, ameaças, né? matemática punitiva, né? Uma coisa que eu percebo bastante assim das crianças que eu atendo tá muito ligado à interpretação. Assim, muito ligado à interpretação. Então, e aí, quando eles fazem as provas, depois eu sempre peço para a gente ver as provas no consultório, e aí, quando a gente vai ler as provas, nossa, mas por que que eu respondi isso? Ele percebe ali na hora. Mas aí entra a questão da ansiedade também, Daniela, que você pontuou, né? Entre Aquilo aqueles vai três, cegando ele cegando e parece que ele não totalmente. enxerga, né, o que está É. acontecendo ali. E aí já, lógico, quem já tem um pouco de transtorno já tem a dificuldade da interpretação e ainda mais soma com a ansiedade de passar mal até, e é bem complexo, assim. E quando a gente vai desmembrando isso no consultório, falando, vamos ler juntos, então, e eles sabem, me dá uma dó, porque, assim, a hora da prova é muito difícil para quem tem transtorno e quem tem ansiedade de matemática, assim. Deixa eu organizar um pouquinho aqui. Aninha, você fala, aí quando você terminar, você passa para a Jéssica, e quando a Jéssica terminar, a Jane quer fazer uma pergunta também, tá bom? Então vamos lá, e daí acho que a gente consegue ir fazendo o nosso horarinho também. Vai lá, Aninha. Vou pegar o contato dos dois aí para fazer umas supervisões matemáticas. Mas achei muito legal o que você falou, Val, né? Porque, por exemplo, essa menina, quando eu fui fazer a sondagem, primeira, né, ela estava vindo muito bem na avaliação. Ela se enfiou embaixo da mesa, 11 anos, virou um bebê. Não, não vou fazer, não sei o que lá, tarará. Daí toda a conversa, né? Falar, não estou aqui para ver, né, o que está errado, não é prova, a gente vai junto, de mão dada, quero conhecer o que que você sabe, né? O que você não sabe para mim é muito importante. Enfim, e aí eu fiz as 4 operações, né? Ela é uma menina que está no 6º ano. É, E ela foi fazendo as contas. Ela fez lá contas, né, de multiplicação com 2 algarismos. Ela se atrapalha, porque ela não tem o passo a Ô, passo, Clara, mas ela foi tá. fazendo. E aí, depois, quando ela teve um problema, que era mais simples, que ela tinha que fazer uma subtração, ela para e me pergunta: qual número que é em cima? O maior ou o menor? Né? E que eu falei, gente, não é nada linear os conceitos, para ela não são lineares, né? E eu fiquei pensando numa adaptação, que eu falei, bom, ela precisa que nos exercícios tem uma tabuletinha lá, o número maior, no caso da subtração, o número maior vai em cima e o menor vai embaixo, porque não é uma coisa que ela não sabe, porque ela fez nas outras contas, ela fez uma conta de subtração grande, muito maior do que essa, que era de centenas, que ela fez com empréstimo de uma forma muito rápida até. E foi cortando os zeros, nem pôs o 10, né, nos empréstimos, e ela acertou. Então, eu acho que essas nuances que para a gente é difícil, né? O que que ela vai, primeiro, localizar onde que ela, o que ela já tem, o que ela não tem, né? Adquirido, o que que ela adquiriu de uma forma mecânica, né? Mas o que que eu vou ter que buscar na base, que ela precisa voltar lá, né? Decompor números menores, para entender isso, que não dá para tirar um número menor de um maior, né? Quer dizer, um maior de um menor. Do menor. Então, enfim, a mãe dela é neurologista e é uma pessoa que super está buscando caminhos. E aí eu achei muito interessante isso que você falou dos diferentes registros, né? Porque a mãe falou: Você acha que eu trabalho com barrinhas de Cuisinart? Peguei um livro, estou estudando e estou fazendo os jogos. Eu falei: Olha, acho que ela precisa de muitos registros, né? Para pensar uma mesma coisa. Ela vai trabalhar com material dourado, ela vai trabalhar com jogos de cartas, ela vai trabalhar com coisas que ela possa contar, enfim, estou no começo, né? Terminando a avaliação, mas que eu acho que eu gostei muito disso que você falou da conversão entre os registros, né? Uma coisa mais difícil lá na frente,
mas que acho que é buscar fazer isso, e às vezes parece que a gente acha que está fazendo, mas nem sempre está fazendo, né? É verdade. Bom, sou eu, posso falar? E de repente até você colocar em algumas situações, não da matemática, mas alguma coisa prática, né? Como ela ainda não aprendeu números inteiros, então ela ainda não vai saber fazer, por exemplo, 5 menos 10. Né? A conta de subtração do sexto ano é dos números naturais, então é 10 menos 5. Mas propor algumas situações vai ser, se você tivesse 5 balas, tivesse que tirar 10 balas. Primeiro para entender se faz sentido, não para dizer que está errado, porque lá na frente ela vai ver que isso vai poder acontecer. Mas só para tentar trazer para uma situação um pouco mais concreta para ver se vai para esse caminho do entendimento. E aí o que a Virginia falou da linguagem, e aí os registros também, né? E aí pautado no Duval, por exemplo, aí eu acho que você consegue ter uma trilha bem interessante para galgar aí com a garotinha. Na hora que ela me falou isso, eu falei, ó, tenho 5, 3, como é que eu vou fazer isso, né? Um em cima, um embaixo. Aí ela falou, tem que pôr 5 em cima, né, para tirar os 3, que não é nem isso, né? Mas Jéssica? Então, eu estou com um paciente, ele tem 15 anos, então ele está bem nessa fase que vocês estão trazendo aí do 9º ano. E eu percebo, a maior dificuldade que a gente tem não é só em relação a esse conteúdo atual, mas é que ele não tem consolidado ainda o básico da matemática. Então, por exemplo, eu estou num ponto com ele que é agora que eu consegui ensinar a divisão. E aí, eu que faço as adaptações da prova dele, né? Porque a gente entrou ali num consenso com a escola, porque eles não conseguiam dar conta disso. E aí a família, a gente entrou ali naquele acordo e eu faço essas adaptações. Mas assim, é difícil para mim porque eu não tenho esse domínio da matemática, só que aí também é difícil o contato com esse professor de matemática lá na escola. E aí, às vezes, eu fico no impasse de, por exemplo, é correto como eu posso dizer, pensar assim num cálculo, eu tenho que fazer lá uma baita de uma equação. A prova passada que a gente fez, nossa, gente, sério, eu levei quase 15 minutos com ele para ele resolver uma conta de equação, porque ela deu mais de 10 linhas de resolução de conta. E aí eu fico me perguntando assim, se de repente eu não posso pegar aquele mesmo conteúdo e tentar colocar só esses cálculos que ele já dá conta de fazer, sabe? Por exemplo, uma potenciação ele consegue resolver porque ele já sabe a multiplicação. Mas aí tem coisas que eu vejo que vai muito além do que ele ainda domina, né? Do que ele ainda não domina. E eu acho que a maior dificuldade que eu sinto nesse momento é isso. Conseguir encaixar as operações aí que ele já dá conta de fazer nesse conteúdo complexo que vem de 9º ano, que, como vocês falaram, é algo muito abstrato, né? É difícil trazer para o concreto. A Aninha falando aí, você também falando dos números negativos. Ano passado, o que eu consegui fazer para ele entender ali como manipular esses números é usar a reta numérica, por exemplo. Então, eu trazia a reta numérica para ele, com número positivo, número negativo. Então, nessa visualização, ele conseguia fazer cálculos ali que sem a reta numérica jamais passou. E ele ficava feliz de, nossa, consegui, sabe? Era só isso. Mas será que, de vez ele ter que resolver essas equações tão gigantes que às vezes a gente também se apega. Eu até recebi brincando aqui, uma bronca da Dani. Eu colocava uma equação gigante em todas as provas. E ela falava, meu, o que você está colocando todas as provas, essa equação gigante, dá 2 Qual é o páginas? objetivo disso? Qual é o objetivo disso? E trazer questões, problemas de equações, depois se quiser até passo alguns, e que ele tenha que só representar, sair da representação da língua para a representação algébrica. Isso seria muito mais valoroso para ele do que resolver aquela equação sem objetivo. Tenta trazer problemas, como você vai representar esse problema em uma equação? E o que é uma equação? Então, o que é o X? Então, ele tem que escrever, o X, às vezes até o professor não se atenta a isso, mas escrever o que é a incógnita. A incógnita representa o salário do João.
Então, tenta representar agora esse problema só na equação. Isso vai ser muito valioso para ele, do que estar resolvendo essas Boa. equações e achar o número 3 lá no final. Então. E aí ele vai ficando tão Quando não dá cansado zero, né? É quando dá zero. que ele Quando não dá olhava zero. para mim assim, e a mãozinha assim, ó, pensa, a mãozinha se segurando. Na hora que a gente terminou a prova que ele abriu, a mão dele toda cansada, de tensão que ele tinha a prova, ele olhava para minha cara e disse, eu não aguento. Eu não ouvi nada. Jéssica cortou. Ela cortou. Bom, Vamos deixar a Jane, Jane finalizar, aí isso. depois se a Jéssica, você pode escrever se não voltar aí o som aí. Então vai, Jane. Não, a minha dúvida ela vai muito na linha do que a Jéssica falou, mas num outro sentido, porque eu sou psicopedagoga, eu nunca trabalhei em sala de aula, eu nunca dei aula, e eu não entendo. Para mim é uma coisa tão simples, que é uma coisa que a Daniela colocou aqui, a Daniela, incluir não é facilitar o conteúdo, é torná-lo acessível. Aonde que os professores das escolas não estão entendendo essa parte, que é o que a Jéssica também colocou. Por que que o professor tem que... Viu agora um problema de uma aluna que a professora me mandou? 12 linhas o problema. Aí a gente pegou aqui, carga cognitiva, a menina fica exausta. Linguagem e interpretação, não tem. Ansiedade e matemática, de sobra. Aonde eu queria, vocês que são de escola, qual é a dificuldade do professor de, porque eu mando as orientações, aí eu pedi, mas aqui antes de mandar, eu falei assim, eu gostaria de saber o que que o professor pode adaptar, quais são as providências que vão ser tomadas no sentido de adaptar. Ele mandou assim para mim: aluna muito tímida não faz perguntas durante a aula. Então, ou seja, ele não, o que para mim que ele está respondendo? Não vou adaptar Não nada. vai fazer. Tá? É ela que resolve o problema dela lá com outra pessoa, não é aqui o negócio. Eu não sei, assim, porque a gente fala tanto de adaptação, que seria um tema muito voltado mais para as escolas, né, e para os professores, e eu não sei se vocês puderem me explicar, porque se eu só julgo, eu não consigo entrar nesse lugar do entendimento, eu só vou julgando e xingando. Tem uma questão dentro desse processo, e aí o José pode falar também, você tem a questão do currículo, que é pegado, né, a exigência que a escola faz em relação a conteúdo, e é algo que dá trabalho, demanda tempo. Né? Quando a gente senta para fazer uma adaptação de uma questão, é trabalhoso. Né? Nas nossas provas, a gente coloca lá questões do Enem, em matemática, né? Nas provas de matemática. E para adaptar essas questões, se você cortar muito o texto, ele perde sentido. Aí era só você pedir para calcular um X lá e já era. Precisa ter o contexto, mas não pode ser esse contexto tão extenso. Então, os professores que se preocupam em fazer adaptação, eles têm isso em mente e eles entendem que precisa ser dessa forma. Né? Eles precisam realmente, não é cortar conteúdo, mas é tornar aquela questão, né? Você não vai deixar o aluno Palatável, né? não fazer uma questão do Enem porque você vai adaptar e você vai matar a questão. É ao contrário, é um desafio e não é um negócio que sai em 5 minutos. É um negócio que a gente desdobra, né? Você precisa... Para a gente elaborar a prova, são alguns dias. Para esse professor adaptar a prova, também são alguns dias, porque a prova está pronta, mas repensar essa prova, adaptar essa prova de acordo com os níveis que nós temos lá no colégio, né? Tem algumas diretrizes para a gente fazer essa adaptação, é trabalhoso. Né? Então, também tem a questão, quanto o professor está disponível para fazer esse tipo de trabalho. E aí é triste, porque assim, quando ele te dá essa resposta, me parte o coração, porque assim, ele não está nem aí, né? Cada um com seus problemas e é isso, mas não é isso, né? Acho que a gente até caminhando para o fim, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa refletir enquanto profissional da clínica, da escola, e até levar um pouco isso para os pais. Eu acho que a gente tem uma cultura, uma ideia inicial de que a adaptação é para provas. Então, os pais vão com esse pedido para a escola, eles vão com os relatórios, com os laudos, com as leis,
na prova vai ser adaptado, na prova. E eu acho que o mais bacana da nossa conversa aqui hoje foi exatamente esse ponto. Não, peraí, a gente não ficou só falando de como adaptar a prova assim, o assado. Não, é assim, ó, eu preciso que o meu aluno aprenda matemática. Vai ser com a imagem, vai ser com o nozinho do barbante, vai ser com material dourado, vai ser falando, recitando. E eu acho que isso é o ponto que não está ainda na cultura da escola, na cultura das famílias e mesmo na nossa clínica. A gente cobra a adaptação de prova. Eu fiquei pensando aqui na minha filha. Minha filha, ó, vou engasgar. Minha filha precisa de adaptações. Eu fiquei pensando, por que eu não sentei na última reunião e perguntei para o professor dela o que você está fazendo na aula para ela aprender? Não no sentido, né, de inquirir, cobrando, mas de perguntar o que você acha que você fez ou que você está fazendo que ajuda ela a entender melhor. Mas eu, mãe, não pensei em perguntar isso para ele. Eu pensei, como eu vou falar para a escola que faz 5 meses que ela está tendo aula e até agora ela não recebeu nenhuma prova adaptada. E eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com a educação. Eu devia também me perguntar, opa, peraí, e na sala de aula? Então, eu acho que a gente vai sair daqui hoje agradecidas, né? Agradecidos, porque a gente está vendo, otimistas, porque a gente está vendo que tem escolas e professores que estão pensando nisso. E que a gente, no consultório, precisa pensar nisso e também trazer essa consciência aos pais. Até para eles poderem cobrar menos esse volume de conteúdo, se vai ser no Enem ou se não vai, porque vai chegar no Enem, mas se não entendeu, não vai fazer. Não vai responder, não vai passar. Eu preciso entender, aprender para poder ir lá e dar conta, né? Então, acho que a gente vai fechar bem do nosso jeito, né, Val? Assim, sem receitas prontas, ninguém vai sair daqui com um checklist de adaptações de matemática. A gente não vai sair daqui assim, mas a gente vai sair daqui pensando melhor no que a gente gostaria para os nossos pacientes e para os alunos. Nossa, estou muito, muito agradecida. Acho que posso falar por todos. Pessoal, abram o chat, todos, porque tem uma dica da Virgínia de uma série, tem os comentários dos colegas, então abram, tem o nome do psicólogo que a Dani e o Zé mencionaram, abram o chat, porque tem material lá que talvez seja útil para todos. Muito, muito obrigada a todos, especialmente aos nossos 2 professores e a Évila. E parabéns ao trabalho dos professores. Parabéns mesmo. Obrigada, Muito tá? obrigado. Gostei muito. Muito Eu que obrigado, agradeço gente. a oportunidade, é muito legal quando a gente conversa com um grupo diverso, né? E vocês trazem muitas vivências diferentes que não estão na sala de aula, né? E, pô, é legal pra caramba saber o que a gente consegue contribuir aí no trabalho de vocês e eu me coloco à disposição para o que puder ajudar vocês. Tenho os meus contatos aí, fiquem à vontade. Obrigada. Gente, Obrigada. Eu também agradeço a Obrigada, todos gente. aí pela participação, viu? E pode chamar de Muito novo que a gente participa aí, eu e a Oba! Dani. E